CBN Lab. Apresentação: Dorval Braga Neto. Olá, sejam bem-vindos ao CBN Lab, o seu espaço de criatividade e inovação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu sou o Dorval Braga Neto, estaremos juntos até a próxima hora. Hoje eu estou solitário, pedindo gentilmente, na verdade encarecidamente, que Nicole Gomes componha esta mesa aqui para me dar um apoio com perguntas inteligentes, já que provavelmente hoje eu tenho poucas perguntas inteligentes, Nicole Gomes. Então, por gentileza, me apoie nisso, porque Suimara Braga e Álvaro Sanches abandonaram o barco hoje, sabe? Álvaro foi fazer... Enfim, é melhor nem dizer o que ele foi fazer, né? Ele disse que foi fazer uns exames, mas eu acho que ele foi fazer algum procedimento estético, provavelmente. Não sei se você percebeu, ele anda meio caído, né? Ele veio lá de Parintins meio borocochô. Você percebeu isso, não? Nem percebi, confesso. Sério? Olha, eu tô com uma bala na boca. Dá pra falar assim? Tá dando, né? Pra falar. Não, tá de boa, tá de boa. Tô como figurante neste sábado. Não, bom não é dia. figurante, não fale uma coisa dessa. Bom dia, Durval. Bom dia pra você, ouvinte. Perguntas inteligentes não garanto, mas perguntas talvez. Vamos Perguntas lá. talvez, né? Você é uma jornalista da mais fina estirpe, seguramente vai conseguir conduzir ainda melhor do que nós conduzimos este modesto e humilde programa. E, bom, lembrando que hoje é sábado, 13 de julho de 2024, e hoje a gente vai falar de um tema muitíssimo bacana, Nicole Gomes, já que você não está preparada com datas. Tem datas de hoje, não? Você está com o seu celular, Nicole Gomes? Meu celular está descarregado. Descarregado. Despreparadíssima. Então tá bom. Lucas, por gentileza, verifique se temos datas hoje, alguma data. Tá? O trânsito é o Álvaro que dá, dólar você deve estar por fora também, né, Nicole? Acho que não é muito tua praia, né? E as perguntas continuam. Mas Estou enfim, por fora. Está por fora, tudo bem. A verdade e a honestidade e a transparência é a melhor das coisas, né? Temos datas, Lucas? Qual é a data de hoje, Lucas? Diga aí. Traz aqui pra Nicole, por gentileza. Obrigada, Já que Lucas. você tá se... Deixa eu te falar, Lucas, você deve ter alguma outra coisa em vista, cara, não é possível. Você se negou a participar do CBN Lab hoje. Só um minuto que eu tô me certificando aqui direitinho, internet. Certifique-se tudo. pra ver se a fonte é segura, não é mesmo? Mas vamos lá. Peraí. Enquanto Nicole Gomes procura... Achou? 13 de julho, 13 de julho, o que temos? Dia do rock. Dia do rock, exatamente. Olha só que bacana. Tá muito combinando com você o dia de hoje, Durval. Tá muito, né? Mas você sabe que eu sou um baterista aposentado, né, Nicole Gomes? Eu vou lá, toco 2, 3 músicas no máximo, no outro dia eu não mexo nem os olhos. Chegou por aqui, viu? O Dorval Batera. Chegou aqui, foi? Chegou por aqui. Ah, Olha, eu tô tentando ver outras datas aqui, mas é porque Todo dia me do rock parece já que é- o dia do rock é o dia do rock. É o elementar desse dia 13 de julho, viu? Então pronto. Hoje é aniversário do meu irmão também. Pronto. Aproveito para dar os parabéns para Gustavo Gomes, 22 anos, meu irmão mais novo. Agora, Gustavo, se eu fosse você... Eu não sei não, ela se esqueceu que hoje é dia do teu aniversário, Gustavo, olha só. Não esqueci, lembrei, estou mandando parabéns. Um abraço, amo muito você. Daqui a pouco a gente tem uma pizza, alguma coisa, uma comemoração, um jogo em Muito casa. bem, um oba-oba aniversarioso. Mas, Nicole Gomes, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Você sabe andar de moto, Nicole? Você sabe pilotar moto, melhor dizendo? Nunca quis aprender porque eu tenho mesmo? 1,55 de altura, então pra mim não é vantajoso, na verdade é perigoso. Entendi. Então só dirijo carro. Porque você sabe que a moto ela foi feita pra cair, né? E É tem uma hora que mesmo? ela vence, né? É, Tive dificuldade, inclusive, até em aprender a andar de bicicleta. E as Sério pessoas mesmo? falam que andar de moto é como relembrar andar de nem com, bicicleta. com aquelas 2 rodinhas, não vai? Não, por favor, né? Sinceramente. Também não me humilhe. Sim, Tá certo, mas então. moto não vai. Moto não, né? Eu confesso que eu tenho um certo receio de moto, mas a gente há de convir que moto é uma realidade, né? Assim, nas grandes capitais, né? As motos não apenas pelo lado esportivo das motos, mas sobretudo pelo serviço também, que elas prestam um serviço muito grande a todos nós. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse segmento de 2 rodas, porque inclusive está chegando aqui no Brasil e no Amazonas uma fábrica indiana de motos. Você já tinha ouvido falar disso, não? Fiquei sabendo aqui agora. Nesse momento. Neste momento. Que é a terceira maior montadora aí do mundo, olha só. Graças à fonte fidedigna de Lucas, eu espero que seja. Hoje né? na produção por aqui, trazendo Informações quentíssimas, né? fortíssimas, inclusive. Tá certo, então. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre moto. Porque você sabe que Manaus é um polo
de montagem de motos, né? A gente tem várias montadoras aqui, de vários tipos, de várias categorias. A gente vai falar um pouquinho sobre moto e como é que está esse segmento, né? Até porque também uma coisa que me preocupa é que a gente está diante de uma eminente seca, né? Que promete ser uma das piores do que a gente já teve, né? E eu quero conhecer um pouquinho como é que essa indústria indiana está se preparando para esse momento difícil que vai ter e o que ela está trazendo de novidades também nesse segmento de duas rodas. Pois é, quando a gente fala em Manaus e desse segmento de motos, é importante a gente pensar também nos municípios do interior, pois né? É. Onde só circula de moto praticamente. Exato. Você sabe, Nicole... É o principal meio de locomoção. Você sabe que eu fiz alguns trabalhos uns anos atrás para o interior. Né? Eu fui a serviço da Secretaria de Educação dar umas palestras para os professores, etc e tal. E eu fui num município especificamente, foi Altazes, que eu fiquei muito impressionado, cara. Porque em Altazes eu cheguei a ver 4 pessoas e um cachorro em cima de uma moto. Né? E aí eu pensei assim, cara, você conhece lá Altazes? Não? Não é assim? Não é assim? Cara, e assim, eu fiquei pensando assim, quando emitem a nota que dizem que ela vai para Altazes, ela já começa a lagrimar, começa a vazar óleo já. Pelo motor dela, assim, meu Deus do céu, eu vou sofrer muito. Sinceramente, olha, fazem mudança, inclusive, em motos, não é, né? dá pra fazer uma mudança hora ou outra a tranquilamente. gente tem uns flagras aqui na CBN, Não colocam uns vídeos e, gente, pelo amor de Deus, fazendo um apelo, por favor, não faça isso. Né? Chega a moto, vem, bichinha, vem sofrendo, né? Mas vamos lá, meus amigos, olha, lembrando que hoje o CBN Lab, ele é excepcionalmente gravado, na verdade, excepcionalmente mais ou menos, porque o próximo também será gravado, então não é tão excepcionalmente assim. E aí você não pode, naturalmente, participar por WhatsApp, mas eu convido você, naturalmente, a dar um pulinho lá no youtube.com/CBN Amazônia e mandar... já tem um chat? Não temos ainda o chat. Estamos com um probleminha técnico no chat, né? O WhatsApp será inútil você mandar, porque... Mas né? a gente deixa ainda assim. Pronto, deixa. 981980632, 981980632. Você passa o recado pra gente depois? Com certeza. Então pronto. Manda o passou. print e depois responde de volta. Então beleza, fechou então. Vamos lá, hoje é sábado, 13 de julho de 2024 e o CBN Lab já está no ar. CBN Lab. E para conversar conosco, nós estamos recebendo aqui nos nossos suntuosos estúdios da CBN Amazônia, Adelino Cardoso, que é o diretor industrial da Bajaj do Brasil. Adelino, seja muito bem-vindo ao CBN Lab. Bom dia, Durval. Bom dia, Nicole. É uma satisfação estar aqui. Bom dia para os ouvintes também. Obrigado pelo convite. É um assunto que eu adoro, sou apaixonado. Você está há quantos anos mexendo com duas rodas, Adelino? Eu já estou há 15 anos trabalhando com motocicletas. É uma indústria fascinante que tem muitas coisas assim especiais, diferentes. E realmente a pessoa faz uma vida e aprende muito, nunca para de aprender. Exatamente. Agora, Adelino, vocês já estão com a fábrica pronta aqui em Manaus? Já está rodando moto ou não? Sim, Durval. Nós tivemos a inauguração há 2 semanas atrás. A fábrica está operando, estamos produzindo. Ainda não atingimos, logicamente, toda a capacidade. Estamos nessa fase inicial, muito focados em treinamento das pessoas, foco em qualidade, porque a gente, né, tem um produto que a gente considera um produto que vai ser concorrer com as principais marcas que estão aí no mercado, que também são produtos excelentes. Então, o foco nesse momento todo é qualidade e capacitação das pessoas. O que serve na inauguração de uma fábrica indiana? Serve curry? Tem curry, não? Teve curry? Não, teve apenas comidas típicas da Amazonas. Não teve um curryzinho lá? Não Poxa, teve que pena, curry. rapaz. Você gosta de curry? Um tambaqui. Gosto, adoro. Curry é bom. Mas você sabia que dá pra fazer... Eu já preparei um tambaqui, eu sou metido a fazer umas coisas, né? Certo. Às vezes dão certo. E eu preparei... Alguém me ensinou pra fazer com molho curry e com açúcar... como é que chama aquele açúcar? Mascavo. Faz uma mistura ali, cara, e fica bom, cara. Para fazer com peixe. Aí você assa... Não fizemos, olha, faltou convidar o chefe Durval para fazer. Se tivesse me chamado, né, eu teria dado. A nossa menu lá. Muito de bem. Inauguração. Nicole Gomes, você já tá doida para saber provavelmente o preço da moto, porque, né, você tá... Eu tô tentando entender ainda a cronologia. Já chegou no Brasil, no Amazonas também está presente, e então, como é que está os trabalhos por aqui? É a primeira fábrica no Brasil. É a primeira fábrica no Brasil, inclusive a primeira fora da Índia.
da Bajaj. Eu vou explicar um pouquinho melhor essa situação. A Bajaj, na verdade, ela entrou no Brasil no final de 2022 com a comercialização de motos que inicialmente começaram a ser feitos na Dafra. A Dafra foi um parceiro inicial que nós tivemos. É tipo um contract manufacturing, um outsourcing, digamos exatamente. assim. Uhum. Então, a partir de dezembro de 2022, nós passamos a vender no mercado brasileiro as nossas motocicletas, 3 modelos. E tivemos assim a feliz surpresa de ser muito bem recebidos. A nossa moto foi assim bem aceita pelo mercado, pelos mercados que nós iniciamos. A gente começou ali principalmente por São Paulo. E aí depois fomos para o Rio e enfim, fomos expandindo. Alta Hoje cilindrada nós estamos... ou... Então, nós temos produtos atualmente entre 160, que é a menor cilindrada, até 400. E esse é basicamente o range. A Bajaj, ela trabalha, né? Ela produz no mundo motos entre 100 e 400 cilindradas. Esse é o nosso range. Entendi. Aí nós começamos a venda, né, no Brasil a partir de dezembro e a aceitação foi muito boa no mercado e rapidamente nós começamos a ter sinalização de crescimento desses volumes e a Dafra, de uma forma bastante honesta, rapidamente nos informou: olha, eu não vou conseguir atender toda essa demanda, precisamos trabalhar num plano B. E a gente começou a conversar e a Bajaj rapidamente, já em abril do ano passado, abril de 23, tomou a decisão, falou: precisamos ter a nossa própria fábrica. O mercado brasileiro é um mercado importante para a gente e de forma inédita ela optou por de investir numa fábrica própria. Por que eu digo isso? Porque a Bajaj ela está presente hoje em mais de 100 países no mundo. Como eu falei em algum momento com vocês, é a terceira maior montadora hoje no mundo. Porém, o modelo padrão da Bajaj é trabalhar com distribuidores. Então, ela encontra um mercado, ela busca um parceiro. Por exemplo, aqui no Brasil... O distribuidor não é o dealer, é o dealer? Não é o dealer. Não é o dealer, Não né? é o dealer Tá. ainda. O distribuidor, por exemplo, pode ser um grupo. Se eu pegar, por exemplo, a Colômbia, o Grupo UMA, ele é o distribuidor, ele possui uma fábrica, ele tem uma fábrica que monta as motos da Bajaj num sistema de SKD ou CKD, dependendo. E depois esse grupo vai fazer a distribuição, ou através de concessionárias próprias. Ou com concessionárias concedidas. Adelino, eu vou te pedir licença. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta e não vamos de táxi, nós vamos de moto, não é mesmo? Hoje é de moto, Hoje é de exclusivamente de moto. Bajaj. Hoje vamos de Bajaj. Muito bem, você estava falando um pouquinho sobre a distribuição dessas motos, Isso. né? E aqui no mercado, vamos ter dealer? Já temos. Já temos um dealer. Conseguimos inaugurar o dealer no mesmo dia em que inauguramos a fábrica. Então hoje nosso concessionário fica aqui na Avenida Teomário Pinto. Tá. A loja está muito bonita, é a primeira. Nós temos... Antes do viaduto ali, né? Depende. Antes do viaduto de quem vem para o shopping. Para quem vai para o shopping. Quem vai para o shopping. A loja está tá bem bonita, eu convido todos a ir lá, visitar, conhecer a loja. A gente tem planos para ter mais lojas aqui em Manaus, acreditamos que aqui tem espaço para bem mais número de lojas, mas a gente quis, nessa fase inicial que estava inaugurando a fábrica, também garantir que já teríamos aqui... Já tem unidades lá para pronta entrega? Já tem unidades para pronta Muito entrega bem. de alguns modelos, outros ainda a gente tinha uma demanda
que estamos atendendo, mas brevemente com a fábrica agora a gente deve, em questão aí de mais 2 meses, atender toda a demanda do mercado. E aí, no caso, essas motos que estão aqui ainda não foram produzidas por vocês? Exato. As motos que estão sendo distribuídas foram produzidas no nosso parceiro, mas a princípio... É o mesmo padrão, mesmo né? padrão de E qualidade. a movimentação? Boa? Assim, esse é o ponto. A Bajaj está tendo assim, uma receptividade no mercado. A gente tem aberto lojas em todos os estados. Hoje a gente está com... Até a última contagem, eu vou falar porque toda semana tem tido... Está abrindo alguma coisa. Abrindo em algum estado diferente. Nós estamos, se não me falha a memória, com 16 ou 17 concessionárias agora. E assim, todas as praças que a gente tem aberto tem sido bem recebido. O mercado brasileiro de motos está vivendo um momento positivo, de ascensão. Se a gente comparar o primeiro trimestre, houve já um crescimento comparado ao primeiro trimestre do ano passado de 23%. A gente projeta esse ano um crescimento aproximado de 16% em todo o segmento. Não estou falando da Bajaj, Sim, né? especificamente. O crédito é um limitador ou um potencializador para vocês? Sim, com certeza o crédito ele influencia bastante o mercado como um todo, e a Bajaj, né, não é diferente. Como nós estamos iniciando, ainda é difícil medir o quanto que isso nos afeta, porque nós estamos... Tudo é volume adicional para a gente, né? Mas o que nós já fizemos para tentar, inclusive, criar alternativas e soluções financeiras para os nossos clientes, a gente fez uma parceria e estamos lançando o consórcio nacional Bajaj. Então, legal. Hoje todas as nossas concessionárias já vendem o nosso consórcio também. Então, a gente está estruturando a presença no Brasil de forma a ter uma participação bastante relevante, né? Significativa, bastante relevante neste mercado. Legal. Eu queria saber se já existe alguma preocupação de vocês quanto ao Amazonas, por exemplo. Você sabe que a gente fica no norte do país, tem toda uma dificuldade geográfica para chegar até aqui, os nossos produtos para cá são mais caros. E quanto a isso, já se pensou sobre? Ou vai ficar tip-tip? Não, na verdade, o mercado de motos no Amazonas é privilegiado. Como toda a produção está aqui, hoje eu posso dizer que praticamente todas as motos vendidas aqui, elas têm ou o mesmo preço ou até, em alguns casos, um preço um pouco melhor do que o que é vendido no resto do país. A gente tem algumas isenções fiscais. Essas isenções levam a alguma situação de que a moto não pode sair do estado, né, por conta do benefício, mas ainda é vantajoso. Quanto tempo? É 5 anos? 10 anos? Tem um tempo, né? Eu não sou especialista fiscal, mas eu creio que são 5 anos que a moto fica... Não pode ser vendida para outro estado, né? Não pode ser vendida para outro estado. O que é justo, né? Sim, porque senão... justíssimo, né? Né? Mas é um benefício interessante. Então, no caso das motos, a gente ainda tem esse privilégio, vamos assim dizer. Entendi. A gente tem preços mais competitivos aqui no Amazonas. Ainda não é uma questão, né? Não é uma questão. E Adelino, uma preocupação muito grande que sempre se teve foi com o processo produtivo básico, né? Com quantos empregos vai se gerar? Qual é o impacto econômico hoje da Bajaj no Amazonas, em termos de emprego, de investimentos? Olha, Durval, hoje nós estamos operando com aproximadamente 100 funcionários direto, aproximadamente esse número. E aí a gente sabe... Assim, a gente usa, né, como referência na indústria que para cada emprego direto você, em geral, gera 3 empregos indiretos. Então, eu acredito, e isso, eu estou falando desses 100 empregos diretos, nessa fase inicial, a Bajaj tem planos de crescimento para o mercado brasileiro, a gente quer efetivamente participar, como nós temos participado em diversos desses outros mercados que a gente está presentes no mundo, né, mais de 100, como eu falei. Então a Bajaj tem aspirações importantes para o Brasil. Então eu creio que a Bajaj vem para efetivamente criar raízes, e eu acredito que nós vamos ao longo dos próximos anos estar crescendo e gerando bastante emprego e oportunidades, não apenas a questão do emprego, mas também em relação a tecnologias. A Bajaj é uma empresa muito forte
em R&D, em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acredito muito que a Bajaj vai estar trazendo para o mercado local e para o Brasil também oportunidades de acesso a novas tecnologias, conhecimento. Então, eu acho que todos esses aspectos são bem interessantes e é sempre saudável, na minha visão, quando chega um player sério e novo, né, na região do país, porque traz muitas oportunidades. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer sobre tecnologia. Temos alguma novidade aí do ponto de vista de inovação embarcado aí dentro das motos? Então, Durval, a Bajaj, como eu falei, ela é muito forte em pesquisa e desenvolvimento. Esses produtos que nós estamos lançando no Brasil agora são produtos bastante tradicionais, embora as nossas motos, nós teríamos até o final do ano, pela legislação, se eu continuasse com a produção lá na Dafra, a gente poderia continuar ainda com o padrão de emissões que é chamado no mercado Promote 4. Como nós estamos antecipando e iniciando a nossa produção, tivemos que reomologar as motos, nós já homologamos ela para o padrão que a gente chama Promote 5. Isso é um upgrade? É um upgrade em termos de emissões. Então, eu posso dizer que isso já traz por si só alguns avanços tecnológicos que são muito de tecnologia embarcada, da engenharia da moto. A Bajaj, por exemplo, ela tem um produto, ela tem uma moto elétrica lá na Índia que vem se consolidando, então tem tecnologia para moto elétrica, uma tecnologia bastante confiável. Vocês pensam em trazer isso para cá? Nós estamos estudando esse mercado também. A gente tem algumas questões específicas desse produto que a gente precisa adequar para o mercado brasileiro, mas sim, é uma ideia. Por exemplo, só para nortear, a Bajaj na Índia lançou esse final de semana um produto que se chama Freedom. É uma moto movida a gás natural. Olha só. É um produto que, pelo menos eu desconheço, assim, produtos de mercado, né? Que estejam disponíveis com essa tecnologia, mas ela lançou lá na Índia. Esse produto nós não temos ainda, digamos, planos para trazer para o Brasil, até porque é muito recente. Tinha que ter uma infraestrutura para isso exato, também. Né? A gente precisa entender a infraestrutura, mas assim, isso é só para dar uma ideia de quantas tecnologias que a Bajaj tem para oferecer. E a gente acredita que ao longo do tempo nós vamos estar desenvolvendo produtos exatamente com a cara do Brasil. A gente tem trabalhado já num projeto que futuramente deve vir, um produto que ele assim, sempre a ideia é lançar produtos mundiais, mas neste caso nós estamos olhando para um produto que assim, está sendo feito pensando realmente na necessidade do uso aqui do Brasil. Sim, com certeza. Lembrando que estamos na Amazônia, né? Então já dá para dizer que o gás natural em motos Bajaj já é um diferencial da empresa. Mas neste momento nós não trouxemos esse produto no Brasil, ainda não está aqui. Mas a gente está falando do mesmo gás natural que a gente... Sim. É o mesmo gás natural. Exatamente. Isso era uma questão de ter que ter aí um ponto de distribuição desse gás natural para motocicletas especificamente, né? E até assim... É uma questão que também depende de você entender mercado, se há um apelo, demanda, né? Por exemplo, disponibilidade é uma questão. Por exemplo, hoje a gente sabe que a maioria das capitais já tem acesso a gás natural. Mas moto, como vocês sabem, é muito usado também no interior. Como que eu viabilizo uma moto dessa para o interior também? Então, Perfeito. São várias questões que a gente tem que eu queria te deixar uma questão extremamente séria e importante. Eu queria saber quantas pessoas aguentam em cima de uma moto Bajaj para saber se dá para mandar para Altazes ou não. Mas vai pensando aí, na volta você me conta, na volta do nosso repórter CBN, no nosso intervalo. A gente volta já já. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta falando aqui sobre
quanta peia aguenta uma moto, né, Nicole? E, inclusive, a Nicole estava contando aqui, o Adelino, aqui no nosso intervalo, que tem um modelo novo da Bajaj, né, que se chama Buzz-Jaj. Né? Como é que é essa história? Então, quando eu tive... no final do ano passado, eu estive lá na Índia e Fica onde na Índia? A sede da Bajaj fica na cidade de Pune. Tá, é perto de Delhi, não? De Mumbai. De Mumbai. Tá. É mais... Delhi está mais ao norte. Tá. Então, quando eu estive lá no final do ano e tive bastante contato com o pessoal do que a gente chama IB, que é International Business, né? A gente falava sobre a utilização das motos e tem uma característica, porque a Bajaj ela é a líder de mercado na África. Absoluta. Absoluta. A Bajaj é disparada líder de vendas em vários países africanos. Nigéria. A Nigéria já chegou a comprar da Bajaj mais de 20, 30 mil motos mês. Caramba. É muito volume. É muita um volume, vamos lá, comparável aí perto do que a Yamaha talvez fazia alguns anos atrás, né? Então, aí eles contando que em alguns países da África o pessoal, assim, a moto é o principal meio de transporte para tudo. E aí o pessoal conta que eles já viram motos lá transformadas para ônibus. Assim, uma Buzz-Jaj. Eles alongam o chassi da moto e, que loucura, né? Colocam 10 claro pessoas, que não regulamentado, né? Eu não sei como que é lá na África a regulamentação. Certamente aqui no Brasil isso seria um problema. Mas nessa questão de ônibus, a Bajaj tem bastante experiência porque a Bajaj é a maior, eu falei que a Bajaj é a maior fabricante, é a terceira maior fabricante de motos, mas ela é a maior fabricante de veículos de 3 rodas. Aqui no Brasil, muitas que é muito pessoas comum chamam lá, né? de tuk-tuk, né? O famoso tuk-tuk, a Bajaj é a líder. Que é o lá de Parintins. Mundial. Exatamente. Né? O de Parintins é uma moto acoplada com uma ou bicicleta, né? Ou bicicleta. Quase como um triciclo mesmo, né? Exato. E lá na Índia, eles... os tuk-tuks, os veículos de 3 rodas, eles são disparado o principal meio de transporte. E cabe um monte de gente, né? Cabe, eu já vi tuk-tuks com 8 pessoas, com 7 pessoas. No horário de pico, esses tuk-tuks ficam assim... Abarrotados de gente. Você conhece Parintins, Adelino? Conheço, estive lá já. Não tem uma semelhança ali no trânsito de Nova Delhi, assim? Meu amigo... Dá pra comparar? Oi? Acho que em alguns momentos lembra, né? Nesse momento de festival, principalmente, deve ser não é parecido, né? Você conhece Nova Delhi? Conheço, estive lá já também. É aquela confusão mesmo, né? Exato. Você já esteve lá? Não conheço Nova Delhi, só de filme. O que me chamava muito a atenção em Delhi, um pouquinho diferente, é que muitos cruzamentos grandes lá, isso em toda a Índia, em Pune eu vi isso também, em Mumbai, tem cruzamentos grandes, assim, que você vê 2 avenidas, ou uma estrada e uma avenida, com às vezes 8 pistas, assim, que se cruzam, e não tem ninguém se acidenta, né? O pessoal vai ali controlando, vai passando, um passa por um lado, outro passa pelo outro, e a coisa flui. Aqui no Brasil, às vezes mesmo nos trânsitos mais caóticos, ainda você vê ali o semáforo, ou uma placa de pare. Lá na Ainda Índia, dá treta, mas lá não dá, né? Eu fiquei surpreso. Eles conseguem se entender ali. Sabe que o Elon Musk não andou por lá, não? Tem um sensor que evita, assim, só pode, cara. Deve ter, né? alguma coisa ali. Agora, Nicole, tem uma boa notícia para te dar. Eu tinha uma pergunta agora, então mas diga. Faça primeiro Diga. Não, a sua pergunta. Você é uma jornalista de fina estirpe, merece Não, a eu queria prioridade. saber se mulheres andam da moto de vocês, Nós temos se for traçar um perfil de público-alvo. Olha, eu diria assim, os mapeamentos que a gente faz do mercado de motos ainda é um mercado que tem um certo predomínio masculino. Mas as mulheres estão chegando muito forte. A Bajaj tem feito campanhas específicas em relação à adoção, né, da motocicleta por mulheres. A gente vê cada vez mais motociclistas femininas. A nossa moto, ela tem assim, características bem interessantes. A nossa moto é relativamente leve. Nós temos o produto, nossa moto de 160 cilindradas. Pesa quanto uma moto dessa? Vou arredondar aqui. Com gasolina, perto de 140 quilos, né? Assim, é um peso que dá para uma mulher
pilotar tranquilamente. Eu tenho, acho que, uma história que eu acho bem interessante. A Bajaj, quando lançou o produto aqui no Brasil, eu não estava, eu estou até contando uma história de quando eu não estava ainda na Bajaj, né? A Bajaj se propôs um desafio. Ela organizou uma viagem, vamos assim dizer, Manaus-São Paulo, através da BR-1... De moto, claro. Exato, de moto, da 319. Qual modelo? Foi com a 400. Tá. E ela contratou alguns pilotos, alguns influencers também, pessoal do mundo de moto. E uma das convidadas que fez esse percurso de moto foi a Amanda. Ela desceu, né, junto com o pessoal que estava indo de moto aqui a partir da 319. Inclusive foi um negócio que a gente esperava que seria um momento mais tranquilo. Eles pegaram chuva, uma chuva assim torrencial. Eles era para ter feito esse trecho que a gente chama trecho do meio em um dia, não fizeram. O pessoal perdeu a comunicação com eles durante 3 dias. Caramba. O Valdir, que é o nosso diretor comercial em São Paulo à época, desesperado, 2 dias sem comunicação, né? com a turma que estava lá, mas no final eles saíram. A moto não teve problema, foi a estrada mesmo que ficou intransitável. Mas assim, cada vez mais a gente vê as mulheres, né? E a Amanda para mim é um exemplo que encara desafios de moto aí em todo lugar. Perfeito, achei interessante você trazer sobre a quantidade, né, o quilo dessas motos, porque a gente pensa que, na maioria das vezes, pelo menos esses automóveis não tem a estrutura ali que comporta, de fato, um corpo feminino, que geralmente, né, levando o padrão é menor, mais magro, enfim. Bacana, que interessante. Mas, por exemplo, Nicole não aguenta uma de 400, né? Que isso, hein? Aguenta. Questão, tudo é uma questão de prática. Entendi. Mas aí tem que começar. Tem que começar. E começar pela uma 160. Começa por uma 160 para sentir Ou confiança. aquela que eu ia contar, né, que tem uma boa notícia para você, é que a Bajaj tem uma história muito interessante de uma espécie de uma... Como é que chama? Eu não quero chamar o nome, mas uma lambretinha, vamos dizer assim. Ah, verdade. E que talvez a lambretinha seja interessante para você, Nicole, não seja tão perigosa. Uma scooter. A Bajaj, tipo uma scooter, né? A Bajaj tem... a nossa moto elétrica, o veículo elétrico que a gente tem lá na Índia, que tem cada vez se consolidado mais no mercado indiano, que é um dos maiores mercados hoje, é a Shitak. A Shitak, ela tem uma história interessante. A Shitak, ela foi um modelo que ficou muito popular quando a Bajaj começou, na verdade, com a Shitak. E a Shitak, nos anos 60, principalmente, ela se transformou no principal meio de transporte das famílias indianas. Toda a família indiana tinha uma Shitak. Naquela época, óbvio, não era elétrica, era uma scooter, né? De combustão. E a Shitak, acho que ela ficou, né, em produção até a década de 70. E ali, já para a década de 90, a Bajaj focou mesmo na fabricação de motocicletas, parou com a produção de scooter. Mas aí agora, quando a gente foi lançar, voltar, digamos, ou entrar no mercado de motos elétricas, a Bajaj relançou a Shitak. Então agora nós temos a Shitak elétrica. A New Shitak. A New Shitak. E na Índia, obviamente, é uma moto que tem um apelo, digamos assim, emocional, né? pro indiano, né? É como se fosse talvez aqui pro brasileiro o Fusca, o que foi o Fusca no ano passado pra gente. Na Índia foi a Shitak. Quanto custa uma moto dessa? Em dólar? Na Índia, a Shitak, ela, se eu não me engano, ela está saindo por perto de... 5? Não, menos. Menos? $1.500, $2.000. Tá, que daria aí um pouco mais de 5, né? 6 reais. Aqui no Brasil... 1,5 vezes 5 dá 7, né? Aqui no Brasil, acho 7, que agora 8. seria uns 7, 8 mil. Mas assim, aí o Brasil tem outros... Sim. Mas vocês pensam em trazer essa Shitak para cá? Sim. Na tua opinião, você acha que tem mercado? Assim, a Shitak... A moto elétrica, o produto elétrico, ela está no radar. A Shitak tem características que são muito fortes. É o DNA da Índia. Então, hoje é uma discussão na área comercial se é o produto adequado para o mercado brasileiro, né, nesse formato que ela tem. Então, hoje não está batido o martelo que entre a Shitak,
mas eu tenho certeza que um produto elétrico vai vir mais cedo ou mais tarde. Nós temos outros, lá na Índia nós temos pelo menos 3 modelos. Um modelo ele é mais voltado para a parte desses serviços de motos compartilhadas, veículo compartilhado. Tipo mototáxi, né? Tipo aquelas... Eu vou dar um exemplo naquelas... Não tem umas bicicletas amarelinhas aí que Sim. em algumas capitais existem? Que você vai lá, coleta, Você vai, depois você tem um devolve. aplicativo, devolve. A gente tem um modelo que entendi. tem uma parceria lá na Índia com uma empresa desse tipo de locação. E... Tem no Brasil isso já, não? De moto? De moto tem. Em São Paulo tem acho que talvez mais do que um. Tem uma que eu conheço, que eu me lembro que eu ouvi falar, é a Vamo. E existem outras, eu acho que existem outras lá em São Paulo. No caso, é o estilo quando estão alugando agora mais recente para motoristas de aplicativo? Você vai lá, aluga, consegue ficar em... Não é. Não, ele vai lá, ele diferente. pega na rua. Você Passa o pega cartão na de rua. crédito, pega a moto e devolve em outro Na ponto. verdade, esses sistemas, você tem um aplicativo, você faz Faz né, um login se inscreve, lá, né? Faz um login e se inscreve. Aí lá no aplicativo, em geral, eles vão pedir o seu cartão de cartão. crédito, óbvio, né? Seus dados, Sim. CNH, esse tipo de coisa. E aí, em geral, nesses modelos, você quando chega na frente da motocicleta, o seu aplicativo já libera, você vai ler um QR Sincroniza Code, ali. e aí ele já libera a motocicleta para você. Legal. No caso da Bajaj é assim, você chega com o seu com o aplicativo, lê um QR Code, o sistema já desbloqueia a moto para você e você já pode sair andando. Ela tem um local que fica o capacete e você usa. Você pode ir, por exemplo, do local que você está até o seu trabalho e deixa a moto ali. Eu vou te deixar uma pergunta para o nosso último bloco. A gente está caminhando, pelo menos as novas gerações, elas estão abrindo mão da posse. Né? Será que a gente vai caminhar nesse sentido aí? Mas você responde para a gente no nosso último bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab. Eu não tenho a menor ideia que horas são. Nicole, que horas você acha que são nesse momento? Chuta aí. Daqui a 10 minutos. Vai dar 9h30. Boa. Muito bem, lembrando que o nosso programa de hoje é gravado, excepcionalmente. Estamos contando aqui com a honrosa presença de Nicole Gomes, que está substituindo aqui Álvaro Sanches e Suimara Braga, que se negaram a fazer o programa deste sábado, porque julgaram que tinham coisas mais importantes para serem feitas, né? Mas tudo bem, eu continuo firme e forte aqui, como se fosse um herói da resistência, né? E dessa vez eu consegui pegar a Nicole Gomes aqui pelo laço, que ela também não estava... Estou algemada, ninguém sabe, algemada. estou aqui Você vê que ela não levanta nem Você vê que o braço dela está embaixo, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, ela está algemada nesse momento e certamente ela daqui a pouco tem uma excelente pergunta para fazer, não é mesmo, Nicole Gomes? Com certeza. Eu queria entender melhor sobre o que você trouxe no bloco anterior em relação a esses aluguéis, né, das motocicletas. Para mim não ficou muito claro quanto a... Existe uma necessidade de você ter uma carteira de habilitação para fazer para alugar, né, temporariamente ou não? Shitake também exige? Então, no Brasil, sim. Né? O Brasil ele não dispensa o uso de estar habilitado, né? Para você pilotar qualquer tipo de motocicletas. No passado, parece que existia uma diferenciação para motos abaixo de 50, tanto que tinha as famosas cinquentinhas, né? Abaixo de 100 cilindradas, tinha alguma... Mas hoje em dia não, todos os veículos automotores... Teve motor, tem que ter uma habilitação. Né? Na verdade, existe sim na legislação... Isso é um tema bem complexo. Eu li há um tempo atrás, basicamente, hoje a legislação ela só isenta de habilitação veículos que têm propulsão elétrica ou de motor a gasolina, de combustão,
para determinadas dimensões. Por que foi pensado isso? Você falou o tamanho do veículo. O tamanho do veículo. Isso foi pensado porque as cadeiras de rodas que têm motor, elas entrariam... Pois é. Então aí, basicamente, a legislação foi concebida para que cadeiras de roda, pessoas que usam aquelas cadeiras elétricas, elas não precisam de habilitação. Então, basicamente, a legislação ela estabelece dimensões, eu não vou lembrar de cabeça, e que basicamente é para acomodar essas cadeiras que são... E o patinete motorizado? Então, esse foi um tema que deu bastante polêmica em várias capitais, isso daí andou sendo apreendido. A minha leitura do Código Brasileiro de Trânsito é que sim, requer habilitação. Sim. Inclusive, essas scooterzinhas que a gente anda vendo pela rua, atualmente elas existe já um entendimento bastante claro que elas exigem habilitação e digo mais, que elas precisam ser homologadas no Senatran, como qualquer outro veículo. No início o pessoal estava fazendo importação, todo mundo tinha, assim... mas era meio livre isso, né? Era meio livre, mas houve já decisão do Senatran de que sim, esse é um veículo e ele precisa, para ser utilizado nas vias públicas, precisa ser homologado e a pessoa precisa ser habilitada. Olha, a Valentina, ela tinha um triciclo motorizado e eu levava ela para a praça. Nesse caso, precisava de... Eu acho que ele é menor do que as dimensões que estão lá. Inclusive, Nicole, você disse que você é pequenininha, de repente... Tá parada lá. Olha aí. Valentina, topa um rolê? Então... Vai lá, Nicole. Vamos lá. Eu queria que você respondesse a pergunta que o Durval trouxe anteriormente. Olha, essa questão de posse e aluguel, a gente tem visto cada vez mais aumentar essa tendência. Eu acredito que sim, é uma tendência que veio para ficar. E também acredito que um dia essa tendência vai começar a ser superada por outra tendência que venha. Então, sim, eu acredito que ela vem, cada vez vai aumentar. Eu não acho que vai ser o caso de falar, acabou, ninguém mais tem veículo, né? Ninguém mais tem carro, ninguém tem moto. Eu acho que vai ser uma mescla. Eu vejo que, por exemplo, provavelmente as aplicações profissionais têm uma tendência mais para esse lado, ou seja, quando você monetiza o uso do seu veículo, acho que é uma tendência muito clara disso se transformar em custo, não em imobilizado. Sim. E acho que talvez aquele veículo que você vai ter para a família, aquele que você vai ter aquele ali vai ter mais duradouro, um caráter mais de propriedade, que ele vai né? ter mais de propriedade. Acho que provavelmente a gente vai estar vendo essa acomodação nos próximos anos cada vez mais crescente. E acho que depois, no futuro, ainda deve aparecer novos modelos, como tudo que a gente vê na sociedade. Cada vez vai se modernizando e vai aparecendo outras alternativas. E falando nisso, a gente tem... Você sabe que o gig economy, a economia informal, que abrange inclusive os motociclistas que fazem entregas e tal, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas eles somam um efetivo maior que o dos Correios. Eu não tenho dúvidas. Tem mais gente hoje fazendo entrega do que o Correio. Né? E aí eu te pergunto, essa moto de 160, ela é para isso ou vocês pensam num modelo ainda de entrada, digamos assim? Sim. Olha, a nossa moto 160, definitivamente ela serve para esses propósitos, não tenho dúvidas, mas com certeza a Bajaj tem no seu portfólio produtos mais específicos para essa questão de uso profissional e deve ser alguma coisa que deve agregar ao nosso portfólio, eu diria aí, não mais do que um ano, daqui para um ano deve estar no nosso portfólio, sim. Compadecida da minha situação, da minha solitude hoje no programa, até Dani Pires veio nos visitar, dizendo assim, coitado do Durval, tá tão sozinho. Vou ali fazer uma pergunta. Vou fazer ali uma pergunta. Tem alguma pergunta? Estamos com a Bajaj do Brasil aqui, a terceira maior montadora de motos, que acaba de inaugurar aqui no nosso polo industrial, né, gerando mais de 100 empregos. Quantos empregos, Adelino? Olha, direto agora, perto de 100. A gente está chegando 100 aí agora. Investimento, dá para falar, não? Sim, como... Tá no site da Suframa, Adelino. Não, e o nosso
CEO. Diretor global, ele esteve aqui no Brasil, e ele mesmo anunciou na nossa cerimônia de inauguração. Foram 12 milhões de dólares que a gente investiu nessa primeira fase. Caramba, é bastante dinheiro isso. Foi, a fábrica está assim, bem equipada, assim, equipamentos de ponta mesmo, e assim, muito focado realmente em qualidade e produtividade, que eu acho que essa é a questão. Porque essa é às vezes, não adianta a gente falar assim, poxa, vou gerar 300 empregos, aí você tem uma produção ineficaz, Sim. não consegue concorrer, Sim. não consegue oferecer um produto com o mesmo nível de qualidade. Uhum. Então eu acho que hoje em dia o que a gente precisa procurar é isso, né? Entendi. É um investimento que ele seja adequado para aquela qualidade que você pretende entregar e a produtividade que você precisa atingir para concorrer naquele mercado. Quantas motos vocês pretendem entregar, assim, no momento que tiver no pico de produção, vai dar para entregar? Então, Durval, a primeira fase do nosso projeto, que eu diria para você que é para digamos assim, os próximos 18 meses, né, ou menos, a gente tem essa fábrica, ela está idealizada para uma produção anual de 20 mil unidades. Aí você pode, né, chegar no mensal. É porque eu digo o anual porque a gente tem discutido muito estratégias. Eu posso antecipar alguma parte de produção e tal. Sim. Eu tenho mais capacidade do que os 20K, mas o nosso batente são 20 mil unidades ano, por conta do PPB, o Processo Produtivo Básico. Ele estabelece determinados requisitos a serem cumpridos e que envolve a cadeia de suprimentos. E nessa primeira fase a gente está preparado para esses 20 mil unidades. Sim. Estamos nos estruturando também comercialmente para poder gerar demanda para essas 20 mil unidades. E aí eu diria que o próximo passo aí, que seria alguma coisa para 12, 18 meses, começar a pensar em quebrar essa barreira das 20 mil unidades. A melhor estratégia, meu caro Adelino, é você anunciar no CBN Lab. Fale com seu dealer, né? Peça para ele passar aqui no nosso departamento comercial, que ele vai explodir, né, Nicole Gomes? Com certeza. Já esperando a Black Friday para levar minha Bajaj. Exatamente. Com certeza. Adelino, muitíssimo obrigado pela tua presença, de verdade. Queria que você fizesse um convite aí para a turma conhecer a concessionária da Bajaj, né? Naturalmente a fábrica é um pouco mais complicado, né? Mas a concessionária, todo mundo convidado, né? É isso aí. Bom, Durval, eu agradeço também, Nicole, pelo convite. Com certeza, toda a audiência convidada, eu diria assim, convidada para conhecer a Bajaj em primeiro lugar. Nós temos o nosso site. Vocês têm um site muito legal, né? bajajauto.com. Se você digitar já vai cair no site aqui do Brasil. Lá você pode conhecer nossos produtos. A nossa concessionária, como eu falei, está aqui na Teomário Pinto, está muito bonita. Acho que vale muito a pena conhecer as nossas motos. Sou bastante suspeito para falar, mas as nossas motos elas estão muito lindas, elas são bem bonitas. Além do que, elas têm uma relação custo-benefício que eu acho que hoje em dia está imbatível. E as especificações técnicas, quando você compara a especificação técnica da nossa moto com qualquer moto, eu diria que está hoje no mercado, a gente tem especificações superiores. Bastante então, conheça a Bajaj, acho que é uma boa opção. Nicole Gomes, de coração, muitíssimo obrigado pela sua generosidade da sua presença aqui conosco, com perguntas do mais alto garbo aqui no CBN Lab de hoje. Eu que agradeço, inclusive, a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre a Bajaj, viu? Não conheci, infelizmente. Obrigada pelo convite e até sábado que vem estarei aqui de plantão. É isso aí, muitíssimo obrigado, Nicole Gomes. Vamos encerrando por aqui com a gerência executiva de Daniele Pires e os trabalhos técnicos de Jackson Oliveira. Apresentação: Dorval Braga Neto. Grande abraço, ótimo sábado e até a próxima. Tchau. CBN Lab.